Tivemos uma queda aí. Oi, oi, voltamos. Voltamos. Que muito se discutiu, não é? Nos anos anteriores, em especial no ano de 2019, quando eu fui uma das pessoas que falei sobre este assunto. Enquanto isso, até que o pessoal volta aí, eu vou me situar aqui para a gente continuar. A internet tem nos judiado um pouco nesse tempo. Tá? Então tivemos uma despesa em 2018, em 2019 altíssima, né? E o município não atingiu a meta do IDEB na última avaliação, que foi 2017. Inclusive a época nos levou a levantar esta situação, porque o gasto foi muito grande. Quem acompanhou algumas reuniões de pais e mestres lembra-se que eu acabei levantando essa questão, não que inclusive depois foi a título gratuito, político e politiqueiro, levantado que eu era contra investimento na educação. Jamais. Tudo aquilo que é investido na educação, até porque considero que a educação é a base de tudo, é o princípio de tudo, então eu jamais sou contra qualquer tipo de despesa com educação, observado, vírgula, as condições do município. Sou favorável ao sistema apostilado, que muito reforça e ajuda no ensino das nossas crianças, dos nossos alunos, porém com adequações dentro da realidade financeira do nosso município. Porque eu não posso admitir, não admiti à época, falei e o resultado foi pior do que aquele que eu havia falado. O ano passado gastou-se mais de R$500 mil em apostila. E o resultado, todos vocês sabem. Quem acompanhou de perto a educação, quem acompanha de perto a educação, sabe. Então foi R$500 mil praticamente jogado fora. Sou contra o ensino apostilado? Jamais, desde que adequado às nossas situações reais e financeiras. Não podemos jogar dinheiro fora, não podemos deixar a coisa rolar solta. Enquanto se gastou R$500 mil com apostilas, que acabou se usando metade delas, prova é que quem é pai de aluno sabe do que estou falando, que foi usado praticamente nem 50% das apostilas. Depois terminou-se o ano, tentando recuperar aí desta forma uma progressão do IDEB. Não foi bem assim que aconteceu. Então precisa ter um pouco mais de cuidado, investir sim num aprendizado melhor, numa educação de melhor qualidade, porém com cautela, dinheiro não pode jogar fora. E ainda seguindo na linha da educação, falaremos sobre a merenda, a merenda escolar, que precisa ser de primeira qualidade, tendo em vista que nós temos hoje, nossa merenda não é terceirizada, é feita pela nossa cozinha piloto, onde temos excelentes cozinheiras, excelentes profissionais, e que por sinal quero chamar a atenção aqui também de todos, que a merenda escolar prevista no decreto do Covid, que seria a merenda escolar distribuída aos carentes, eu sei que teve um vereador que questionou sobre isso, ela consta hoje como negativa no site do Tribunal de Contas. O município não distribuiu a merenda para as crianças carentes. Por que será? O que aconteceu? Está lá. E olha que a gente, cada vez que acessa o site do Tribunal de Contas e pesquisa por Irapuã, a gente tem cada vez mais uma surpresa desagradável.
né? Então você olha lá hoje, no site do Tribunal de Contas, quando fala da distribuição de merenda escolar, está um sinalzinho assim, negativo, o município não fez. O município não distribuiu a merenda escolar aos alunos carentes. E será que esse dinheiro está sendo economizado? Será que esse dinheiro está sendo guardado? Será que esse dinheiro está sendo de fato mantido naquela conta que é específica para a merenda escolar? Né? Vamos checar isso para trazer informações para vocês depois também. E também a contingência orçamentária, que está negativo lá também no site do Tribunal de Contas. Então, seguindo, só falei da merenda escolar porque é um assunto que está dentro da educação e o próprio Tribunal de Contas traz isso como parte da educação. Outro fator importante é o transporte escolar, que é uma proposta para o transporte escolar de todos os bairros e em especial na zona rural. Nós temos reclamações, já saímos, fomos averiguar e tem bairros da zona rural que o ônibus não chega porque disse que não pode ir, o que não é verdade. A nossa cidade, ela é uma cidade pequena, porém para alguns ela se torna distante da localização de morada para a escola. Então nada custaria, tendo aí uma dezena de ônibus, nada impediria que esses ônibus pudessem então fazer esse transporte de alunos, dentro do município, porque a gente sabe que tem muitas vovós que cuidam dos seus netos e que com sol ou com chuva têm o compromisso de buscá-los e levá-los até a escola. E a gente sabe que do Jardim Alvorada até a Escola Florinda é uma boa caminhada, que do Conjunto Habitacional Tirfeu Congelupe até a Florinda é uma longa caminhada, ou até a Escola Vitor é uma dupla caminhada. Então não custa colocarmos ônibus de forma a garantir o acesso com mais tranquilidade para estas crianças. Outra coisa que me surpreendeu hoje é a questão da fila de espera para a vaga na creche. Fiquei surpreso, confesso para vocês. Então precisamos acabar com isso. Precisamos zerar essa fila de espera, porque tem mães que esperam até ano e não conseguem uma vaga na creche para poder deixar o seu filho trabalhar. Então alguma coisa está errada, alguma coisa não está batendo aí. Tínhamos um prédio que foi construído na administração anterior, cujo prédio disse que estava comprometido, então mudaram-se para outro prédio que é menor e que acomoda menos crianças. Portanto, o outro prédio está sendo usado para uma finalidade, outro fim. Então, se ele não serve para uma coisa, ele não serve para outra. Aguardamos então, já fiz esse pedido para a Secretaria de Estado da Educação, que possa nos informar o que de fato aconteceu com aquele prédio que é a Escola Natália Caldeira. Estou aguardando uma posição e depois nós falaremos sobre isso. Precisamos investir em parcerias com o Senai para que assim possamos beneficiar os alunos que adolescentes a partir dos 14 anos e que estejam matriculados em ensino regular. Essa parceria com o Senai dá muito certo, tem municípios da região que já implantaram e as colheitas, os frutos que estão colhendo são maravilhosos, excelentes. Então fica isso também como plano. O plano, uma melhoria muito grande, muito ampla no plano de carreira do magistério, que eu sei que isso foi sonho de uma professora que exerceu o cargo de secretária de educação e que a vida inteira sonhou com esse plano, com essa melhoria do plano de carreira que pudesse obedecer todas as regras, contemplar todos os professores e que por questões políticas, acredito eu, não conseguiu desempenhar da forma como ela gostaria de ter colocado em prática
porque falo isso conhecendo da competência que a professora tem. Outra coisa, a valorização de envolvimento com projetos pedagógicos na escola pública, né? Quais projetos temos hoje? Precisamos questionar, porque o que gasta-se com projeto não é pouco dinheiro, não. O que nós não podemos permitir mais são contratos de projetos que depois são justificados em tempos de pandemia, que não se faz o projeto, que se não se exerce nada no projeto, mas está fazendo máscara para o Covid-19. Uma coisa um tanto quanto estranha, e que eu inclusive chamo a atenção dos vereadores para que possa aí tomar conhecimento dessa situação. Uma vez contratado para desenvolvimento de projetos pedagógicos, não pode se permitir que com aquele dinheiro, com aquele recurso que é do povo, se pague para a confecção de máscaras, né? Isso é um caso sério. Aí vou voltar lá, seguindo, né, o parecer do Tribunal de Contas. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio parecer do Tribunal de Contas que diz que, olha que interessante, que mesmo tendo gasto um percentual bem além daquilo que é previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o município não atingiu o IDEB, o piso salarial dos professores do ensino fundamental é inferior ao salário do piso nacional, né? E depois tem um outro apontamento aqui que vou averiguar para que a gente possa voltar a falar sobre isso. Então veja bem, fica provado que para vocês terem uma noção, o índice previsto do IDEB era 6,5, nós atingimos 6,2, perdemos 3 pontos daquilo que era previsto, né? Então o próprio tribunal, o próprio relator do Tribunal de Contas, Dimas Ramalho, né, o excelentíssimo, nobre conselheiro do Tribunal de Contas, diz que é possível concluir que as falhas descritas estão refletindo diretamente nos índices de avaliação e qualidade do ensino oferecido à população, dado que o município ficou aquém das metas projetadas pelo IDEB. E diz mais, que os fatos narrados, as falhas apontadas, com gastos laborais, estão acima dos limites, demonstrando que a Prefeitura Municipal de Irapuã não vem gerindo bem os recursos empregados em sua gestão de pessoas. Então isso é preocupante, porque tem-se lá uma série de coisas a fazer, tem-se lá um orçamento razoável e pouco se apresenta, não é, em relação a isso. Aí tem uma pergunta aqui que tem creche sem terminar. Por quê? Por falta de administração, por falta de gestão pública, e que o Tribunal de Contas recentemente apontou essa falha e deu um prazo para que o município termine, que salvo o melhor juízo é até janeiro de 2021 ou fevereiro de 2021. Então vejam bem que discrepância, a fila de espera na creche e a creche para ser terminada. Então precisamos dar esse assunto por encerrado, concluir esta obra, certo? Para assim zerar esse déficit de crianças. E seguindo na mesma direção, percebe-se que precisamos, com urgência, num futuro bem próximo, mudar todo o quadro gestor direcional da educação. Eu conheço cada um dos professores das nossas escolas municipais, sei da capacidade que cada um tem, sei do amor e da afinidade que cada um tem, porque ser professor não é profissão, ser professor é ideal, é vocação, é estar disposto,
é estar lá no dia a dia, com dedicação praticamente exclusiva às nossas crianças, na alfabetização, no dia a dia. Então isso é muito interessante, e eu sei que o professor é pouco ouvido e principalmente pouco valorizado, e que os gestores, aqueles que têm cargos, que precisam segurar a cadeira, que tem medo de perder a cadeira, então por medo de perder a cadeira ele perde também a voz, ele perde também todos os seus princípios, e isso é inadmissível. Eu não posso, quando ocupo um cargo, permitir que um terceiro, que nada a ver tem, possa ditar as regras. Eu não posso em momento nenhum permitir que numa reunião de mestres, que num HTPC, que numa reunião de pais e mestres, eu não posso admitir e nunca vou admitir que um terceiro estranho, alheio àquela entidade, aquele órgão da administração pública, se dispõe a falar. Eu, quando vou a uma reunião da escola, da segurança pública, enfim, seja de qual órgão for, eu quero ouvir os gestores daquelas entidades, porque eles convivem ali o dia a dia e sabem das suas reais necessidades, dos seus reais problemas. Então eu não posso sair da minha casa para ir a uma reunião de pais e mestres e escutar a primeira-dama falar asneira, mentir para os pais, porque quando é questionada não sabe sequer a resposta. Quando vai lá e expõe, como fez no ano passado, um manual que diz ela de altíssimo gabarito, de primeira qualidade, e foi questionada por mim, inclusive, diante de todos os pais, qual era o valor daquele material, e que se perdeu na resposta e disse que não era com ela e que isso era com os setores da prefeitura e que prestaria contas aos pais, e que nunca mais voltou para prestar contas. Porém, sabem-se os pais que aquele material custou mais de R$500 mil para ser usado em 90 dias. E nem 50% daquele material foi usado, porque ele foi entregue depois aos nossos filhos com praticamente mais da metade das páginas sem uso. Então isso é desperdício de dinheiro público, isso é mau uso de dinheiro público, e isso nós não podemos admitir. A administração pública, ela tem que zelar pelo que é público. Ela não pode jogar fora. Não é porque o dinheiro não é meu que eu desperdiço. Jamais, em momento nenhum. Isso não é gestão. Isso é péssima administração. Então, quando a gente vai numa reunião, quando a gente concede um cargo de confiança, tem que se esquecer da cadeira. A cadeira não é do gestor, não é do diretor, não é do coordenador de educação. A cadeira é sua, de cada munícipe, que paga o salário daqueles que estão lá. Então, se perder, em decorrência da cadeira, a voz, pode pedir demissão do cargo e ir embora. Não tem mais o que fazer. Nenhum secretário de educação, nenhum diretor de escola pode ter medo do gestor público, pode ter medo do prefeito, pode ter medo da primeira-dama, que se intitula como primeira-dama, como secretária de educação, enfim, só não se intitula como prefeita. E como já falei nas lives anteriores, primeira-dama, cargo figurativo, não serve para nada. Que vai fazer o social, e olhe lá, que quando faz, muitas vezes faz mal feito. Então precisamos ter esse projeto em mente, ter essa busca do novo, da administração nova, da administração voltada para os interesses públicos. Isso sim precisa ficar bem claro. E eu, como pré-candidato a prefeito de Irapuã, tenho como proposta, tenho como propósito mudar esta regra, onde o diretor de escola precisa ser valorizado, o secretário de educação precisa ser valorizado, precisa ser respeitado,
onde o professor precisa ser valorizado, valorizadíssimo, e ter a dignidade de dizer: eu ocupo o cargo que amo por vocação e tenho boa remuneração, e a cada curso que tem eu participo, eu procuro sempre me especializar, eu procuro sempre me aprimorar, porque isso é o que precisa acontecer hoje. Nós vivemos num mundo em constante evolução. A cada dia uma novidade, a cada dia uma novidade. Eu, na minha profissão, os professores, no exercício das suas funções, que eu costumo dizer e chamá-los respeitosamente de mestres, precisam estar atualizados a cada dia, porque tudo se muda. É um mundo em constante evolução, é uma educação em constante evolução. Quem acompanhou a votação ontem do Senado Federal viu a discussão ampla, a nível de país, quanto à questão dos dias letivos, conta-se como está, conta-se menos, conta-se mais. Então, quer dizer, quem trabalhou com uma norma ontem já está vivendo uma outra hoje. A LDB de ontem não é a mesma de hoje, ela precisa ser movimentada, ela precisa ser mudada. Então nós vivemos nessa constante evolução. E o professor, como mestre dos mestres, não pode ser diferente e ficar de fora. Então precisa ser respeitado, muito respeitado. Aí eu tenho uma pergunta aqui: como o senhor vai se relacionar com as diferenças de pensamentos e conhecimento de todos, que a falta do direito de liberdade de pensamento e opressão por parte de quem governa nosso município é grande? Ninguém fala por medo de posição. Uma simples medida, uma simples curtida em sua rede social pode acarretar uma ida ao gabinete ou até mesmo questionamento de mandatário. Todos estão fartos. Com você a opressão vai acabar? Eu sou democrata, sempre fui, amo democracia, amo a democracia, e só não ama e não é apaixonado pela democracia aqueles que não a conhecem. Se é o que é de mais sagrado na vida de um cidadão, é o direito de falar, o direito de ir, de expressar. Então eu sou assim no meu dia a dia. Eu convivo com os mais diversos tipos de profissionais, de pessoas, e sempre fui de ouvir muito, independente de quem seja, de senhores a doutores. Eu gosto de ouvir, eu gosto de refletir, eu gosto de questionar respeitosamente, mas não tentar silenciar a voz de ninguém. Então pode ter certeza, a você que me fez essa pergunta, que esse tempo de repressão, de opressão, isso não vai existir. Até porque isso é um absurdo. Onde se viu um cidadão ter medo de curtir uma postagem numa rede social por medo de ser reprimido, por medo de ser chamado a atenção, por medo até de ser trocado de lugar, porque nós sabemos que nós temos até funcionário doente por essa situação que foi mencionada. Então uma coisa que eu acho mais bacana e que eu faço isso no meu dia a dia é sentar numa mesa e conversar. Há divergências? Eu adoro as divergências, porque isso é o que nos faz crescer. De repente eu vejo de uma forma e você vê de uma outra, mas eu respeito a tua forma de ver e você precisa respeitar a minha, mas precisamos chegar num consenso. Agora, se você diverge de alguma coisa que eu penso, excelente, esse é o seu direito constitucional garantido de democracia, de voz, de vez. E por isso que sempre luto. E agora, com muito mais afinco, é preciso lutar para libertar essa cidade dos votos de curral, dos coronéis, porque nós não podemos viver mais assim.
Nós temos uma cidade que precisa ficar linda. Nós temos uma cidade em que o povo precisa voltar a ser uma comunidade, onde todos possam se unir mesmo, de mãos dadas, para formarmos uma nova comunidade, para que não haja aqui divergências políticas. Pode-se, deve-se haver oposição, graças a Deus, né? Porque a oposição ela faz parte do jogo da democracia. Agora, sem inimizades, né? Sem coati formiga, esse tempo já foi, isso não pode existir mais. Nós temos que administrar para um povo, para uma comunidade, sem desigualdades, sem ver classe social, sem ver cor, sem saber onde mora, sem ver onde mora. Esse é o administrador do momento e do futuro. A velha política foi-se embora. Aquela política do voto de cabresto, eu ainda ouço por aí e continuo a ouvir que usa-se o voto de cabresto na hora certa, porque já estão pregando por aí. E não é verdade, estão desatualizados, porque o nosso povo hoje não é o mesmo povo de 4 anos atrás, onde se dava um grito e todo mundo corria atrás. Não é mais assim. Nós precisamos de propostas. O povo quer propostas. O povo não quer mais promessa política. Não é isso mais. Precisamos de ser firmes num propósito de reconstruir a cidade. E esse é o meu propósito. Esse é o meu compromisso. Porque eu não vou ficar fazendo promessas vazias. No copia e cola como a gente já está acostumado a ver, e depois nada acontece, e depois alega-se um monte de coisa. Muitas coisas deixaram de ser feitas em decorrência de inverdades ditas por aí, não é? Quantas coisas nós perdemos no decorrer do tempo, sempre jogando em cima de outro, do outro, do outro, e nunca chamando para si mesmo uma responsabilidade. Então, não dá mais. Hoje, eu até vi uma postagem na rede social que me chamou bastante a atenção, mas bastante atenção mesmo, que eu até resolvi salvar para poder até falar sobre isso. E a postagem diz o seguinte, prestem bem atenção: o inimigo não estaria te atacando se você não tivesse algo de muito valor dentro de você. Ladrões não tentam roubar casas vazias. Então eu quero dizer para vocês claramente, talvez seja esta a razão daqueles que mamam nas tetas do governo terem tanto medo do Cidinho Borges como pré-candidato. Porque aqui não tem casa vazia. Aqui tem ideal, aqui tem proposta, aqui não tem mentirinha, aqui não tem planinho de governo bonitinho de copia e cola e promessa que não é cumprida. Aqui tem compromisso com o povo de Irapuã, a cidade que eu amo. E talvez seja essa a preocupação, porque aqui não é casa vazia, aqui é coração cheio de amor pela cidade, pelo povo que é sofrido, pelo povo que ainda eles entendem os mandatários que são manipulados. E eu não manipulo ninguém, porque eu não tenho que manipular ninguém. Eu tenho que mostrar minha proposta, eu tenho que debater a minha proposta para a melhoria de um povo. Então aqui não tem casa vazia, aqui tem coração cheio, mas cheio de amor. E talvez seja esse o medo, o grande medo do Cidinho Borges pré-candidato, porque a teta seca, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, porque eu não tenho meia dúzia que eu tenho rabo preso que financiou campanha, ou que sai por aí. Eu não tenho Coronel Lima na minha cola, não quero, não gosto, porque eu tenho integridade, porque eu não quero ter rabo preso com ninguém, para depois ser mandado e apontado e ter o dedo no nariz por ninguém. E quem está me ouvindo sabe do que estou falando.
Eu não tenho compromisso de assessoria de gabinete, daqueles que por onde passou quebrou tudo o que fez. Eu quero técnico, eu quero gente de fibra, que me ajude a administrar a cidade. Que mostre de fato para todos os moradores que é possível fazer uma cidade nova sim. Que é possível reconstruir Irapuã sim. E libertar a nossa cidade da mão desses que estão aí, ou desses que pretendem voltar aí, que deixaram na história da cidade manchas cruel, que se hoje puxar a ficha, é extensa demais para caber em uma só mesa. Então fica claro bem isso. Talvez seja tanto esse medo, e talvez seja tanta essa credibilidade que eu vejo que hoje a comunidade de Irapuã deposita na minha pré-candidatura, no meu compromisso de mudança, de trabalho, de dignidade da pessoa humana, de compromisso com a juventude, de trabalho para os jovens, da frente de trabalho, sem escolha de parceiros políticos, sem escolha de puxa-saco, que é o que eu não suporto. Então, talvez seja esse medo da casa vazia, porque na casa cheia ninguém manda, e na casa vazia todo mundo manda. Então essa casa vazia é que devem ter medo, porque comigo não tem casa vazia, comigo tem casa cheia, cheia de amor, cheia de sonhos, de idealismo. Eu tenho ouvido nas ruas, e tenho ouvido quanto o povo sonha, tenho ouvido quanto o povo está cansado, quanto o povo está sofrido, quanto o povo vem sofrendo. E não é isso. Eu me cansei de ver a minha população sofrendo tanto. Eu cansei de ver o servidor público ser massacrado tanto. Eu cansei de ver tanta injustiça. Eu cansei de ver tanta vergonha. Por isso, decidi ser pré-candidato. Vocês sabem que tenho 25 anos de janela política. Conheço todos os lados. Todos. Estive com todos. E vocês melhor que eu podem dizer, pode afirmar comigo, que amor pela cidade foram pouquíssimos. E eu não quero fazer parte desse pouquíssimos. Eu quero fazer parte da exceção, do trabalho digno de mudar a cara da minha cidade, de dar uma frente de trabalho, de dar frente de lazer, de criar métodos novos. E isso tudo é possível porque nós temos dinheiro, nós só não temos administração. Se questionar a manutenção dos veículos que transportam as crianças para o rural, será que vamos ter surpresas? Tenha certeza que vai. Não tenha dúvidas disso jamais. Então partimos um pouquinho para a cultura, né, que já estamos com 45 minutos. O que temos para a cultura hoje? Nada. Tínhamos festa de peão, não temos mais. Quem se lembra da fanfarra de Irapuã? Coisa mais linda, referência no estado de São Paulo, não temos mais. Foi se perdendo no meio do caminho. Me lembro que um tempo atrás, quando a Dona Maria era diretora da nossa escola de Isolina, nossa querida e inesquecível Dona Maria tentou reativá-la. E vou até perguntar por esses dias o que aconteceu. Certamente não conseguiu incentivo. Então precisamos estabelecer a nossa fanfarra, recriar a nossa festa do peão, incentivar os nossos coordenadores do momento, que a gente sabe que são cheios de vontade de fazer a festa, porém não tem apoio. Então precisamos retomar a cultura, retomar as festas
culturais. É possível? É. Nós não temos mais nenhum evento na cidade. E olha que aqui nós temos um celeiro, nós temos cantor sertanejo, nós temos violão, nós temos uma banda que não consegue tocar na cidade, que não consegue fazer um show por ano, um por ano. E o meu propósito, a minha proposta é fazer um por mês, um evento cultural por mês, para que assim nós possamos dar um pouco de diversão para os mais diversos públicos, para os jovens, para as crianças, para os nossos senhores da melhor idade. Mas uma coisa digna, num local digno, não num clube interditado, onde põe em risco a vida de todo mundo que lá participa, e que seus organizadores sequer se preocupam com isso. Porque não é a primeira vez, e não são poucas vezes que fazem, sem alvará, sem licença, coloca a vida de todo mundo em risco. Não é isso que eu quero para a comunidade. Eu quero eventos sim, eventos bacana, com a nossa banda, com outras bandas, com os nossos cantores. Nós temos os nossos cantores que fazem sucesso na cidade vizinha, mas não tem oportunidade de cantar aqui, porque não tem incentivo. E vejam bem, aí fala não tem verba, tem sim. Tem sim. Para vocês terem uma noção, para esse ano tem no orçamento R$32 mil que poderia ser gasto com a cultura. E detalhe, hein? Vou dizer para vocês uma coisa agora, e vou até citar aqui algumas culturas que já poderão correr atrás, porque é um direito seu. Dia 29 de junho, agora recente de 2020, foi promulgada a Lei Aldir Blanc, que é a Lei 14.017 de 29 de junho de 2020, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, para dar uma ajudinha de custo e socorrer a cultura. Então quem pode fazer parte, depois eu vou falar o valor para vocês, quem pode fazer parte disso? As escolas de música, de capoeira e de artes, companhias e escola de dança. Tínhamos, não temos mais. Que pena. E mais uma série de coisas. Porém, enquadra aqui, estúdio de fotografia. Quem tem estudo de fotografia, corram atrás que é direito seu. Ateliê de pintura, de moda, nós temos, corra atrás. Design e artesanato. E sabe quanto o município vai receber para essa ajuda de custo? R$70.093. Com 32 que está no orçamento, nós vamos ter R$100 mil, R$102 mil para ser gasto. Então, se você se enquadra, olha, tem uma lista lá, marquem aí, a lei é 14.017, de 29 de junho de 2020, está conhecida como a Lei Aldir Blanc. Então você que tem qualquer evento cultural, teatro, música, estudo de fotografia, produtores, galeria de arte de fotografia, procurem a lei. Se quiserem, passem por aqui que dou uma cópia para vocês. Vá buscar porque é uma ajuda de custo. Tem R$70 mil para dar. Tá? Isso é ajuda de custo, porque eu sei que vocês estão sem cantar, porque vocês estão sem trabalhar em decorrência, infelizmente, da pandemia que assolou o nosso país. E parou todo mundo, porque tenho vários amigos que trabalham com banda, que trabalham com evento e que estão preocupados, porque está no vermelho. Outra pergunta aqui, o projeto da esposa do amigo do mandatário é um dos que não foi cancelado na pandemia. Qual será o motivo exatamente? Exatamente esse questionamento já foi me feito hoje e eu prometo para você que vou questionar o Ministério Público ainda nesta semana. Por que o projeto da esposa do amigo do mandatário não foi cancelado na pandemia? E vamos aguardar que ele nos responda qual foi o motivo que ele não cancelou o contrato. Vamos saber. Eu sei que a Câmara também tem um vereador que já questionou. Então, é interessante que todos nós possamos saber de fato o que é que aconteceu.
Finalizando aqui, eu quero agradecer a presença de todos. Também quero dizer para vocês algo que me assustou bastante hoje, né? E que é bom que todos saibam, e é bom que todos visitem também o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Lá você vai ter muitas informações, tá? www.tce.sp.gov.br. Lá você vai encontrar tudo. Inclusive lá você vai encontrar que o município de Irapuã recebeu para o combate ao Covid-19 quase 70 mil reais até agora. Quase 70 mil reais até agora. E que também está sendo advertido pelo Tribunal de Contas, isso com os dados do mês 5, de que não prestou conta. Não prestou conta. Tem hoje, inclusive, na Folha do Povo uma notícia, e lá no site do Tribunal de Contas vocês podem ver que o município recebeu tudo isso, e a gente, graças a Deus, né, estamos até razoavelmente sob controle. Então eu acredito aí que desse dinheiro que recebeu o município, né, vá devolver aí maior parte ou mais que a metade para o governo federal e estadual, porque não haverá necessidade. Não estamos vendo nada de anormal, né, na nossa cidade que possa gastar tamanha dinheirama. E que tudo aquilo que for economizado deve ser devolvido para o governo estadual e para o governo federal, para ser utilizado em outras cidades que estão com um problema maior. Entendo eu. Esse seria o papel do administrador. O que não seria justo era gastar tudo isso, não é? E a gente que está na rua todos os dias não está vendo muito fruto, não. Não estamos vendo muito fruto, não. Até porque, graças a Deus, temos excelentes costureiras na cidade, que num primeiro momento costurou as máscaras e socorreu todo mundo, e que também fez disso uma fonte de renda, não é? E que dizer que foram distribuídas máscaras à população, entendo que precisaríamos ouvir isso com um pouco mais de pé de ouvido, porque acredito que tenha sido muito pouco. Gastou com medicamento? Não sei, talvez. Precisamos ver as notas, precisamos fiscalizar. Isso é um dever da Câmara Municipal, e eu sei que também tem um vereador que já requereu e não recebeu as notas, mas nós também vamos requerer, se não nos conceder as notas, para que possamos avaliar nas despesas do mês de referência requerido, vamos encaminhar ao Ministério Público também para que nos forneça essas informações. Porque nós não vamos deixar mais que o nosso dinheiro seja jogado no ralo. Não. Não mais. Toda a sociedade está de olho. Toda a população está de olho. Todos hoje têm acesso à internet, às redes sociais. E não esqueçam agora, visitem sempre o Tribunal de Contas de São Paulo. Tá? Inclusive hoje tem novidade, tem o processo de 2017 da desaprovação da conta, já com parecer do Ministério Público de Contas. Muito em breve teremos novidade por aí. Assim nós esperamos o princípio da celeridade, para que as coisas possam andar e no tempo certo acontecer de maneira correta, de forma a dar a todos segurança no pleito. E não adianta agora querer sair por aí dando uma de bonzinho e querer fazer em 6 meses aquilo que não fez em 4 anos ou em 3 anos e meio e dizer que não fez por isso, por aquilo outro. Como eu já disse numa live passada, em 2017 apontou-se que muita coisa não foi feita porque em 2016 havia se deixado uma grande dívida, o que é mentira, mas passou. 2018 não fez por quê? 2019 não fez por quê? E 2020 não fez e não vai fazer por quê? Porque não temos emendas parlamentares no município, exceto carro.
Carro é assim, vou explicar para vocês. O governo do estado de São Paulo compra uma frota de 1000 veículos e coloca lá à disposição. Quem quer vai buscar. Tá? Agora, eu digo a vocês, entre uma obra que vá servir a população, uma obra que vá beneficiar a população e um carro, o que é que você escolheria? Eu escolheria uma obra. Eu trocaria qualquer carro desses que veio aí por uma obra, até mesmo porque começa-se pela primeira revisão que tem que ser paga e é caro. Depois a manutenção do dia a dia. Então veja-se quantos veículos se conquistou aí no decorrer desses 4 anos. Para quê? Qual a finalidade? Passear de carro novo? Fazer de carros de uso da saúde carro para colocar placa 2, placa 3? Para não ser pego pelo radar? Só se for por isso. Então eu não vejo nenhuma necessidade. Tem mais uma pergunta. Quando vai falar da saúde? Na próxima live nós vamos falar sobre a saúde. Vamos falar sobre a saúde. Até porque precisamos muito conversar sobre a saúde. Porque o povo precisa da saúde. Outra pergunta. A dívida está em quantos milhões? É um tanto de milhão razoável. Embora o Tribunal de Contas venha pedindo para se cortar despesas, embora o Tribunal de Contas venha chamando a atenção, acho que nós somos um dos poucos municípios dos 645 do estado de São Paulo que todo mês tem uma advertência, todo mês tem um alerta chamando a atenção do município para alguma coisa, inclusive esse agora. Nem os relatórios de balanço se entregam no dia certo. É uma gestão absurdamente perdida, sem saber o que faz. Então hoje nós somos um barco à deriva. A cidade está um barco à deriva. E aí sai-se por aí batendo no peito que é candidato à reeleição. Você acredita? Eu não. Que promessa? Precisa vir. Tem o direito de vir. Eu sempre digo e volto a repetir. Quem tem título eleitoral, quem pode votar, tem o direito de ser votado. E aqueles que estão chegando trazem na bagagem a proposta com conhecimento. Não venha falar besteira. Agora, aqueles que estão voltando, tentando voltar, coloque na mesa a prestação de contas. Mostre para a comunidade aquilo que você fez. Mostre para a comunidade se você honrou com o que você prometeu no seu plano de governo de 2016. E não venha dizer que você não tinha conhecimento da realidade do município, porque é mentira. É mentira. Ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem. Ninguém é marinheiro de primeira viagem. Então não venha dizer que não fez porque não tinha condições de fazer, porque todos os relatórios do Tribunal de Contas dizem o contrário. Foi alertado todos os meses, foi avisado todos os meses. É que tem uma péssima assessoria. Não tem técnicos, tem puxa-saco. E como eu sempre digo, e a realidade está aí. Quem tem puxa-saco, tem puxador de tapete. E o tapete está sendo puxado aí, com dados estatísticos e numéricos. Não sou eu que estou falando, é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que está dizendo. 2 contas desaprovadas, com um relatório de 18 páginas, com determinação, que é uma vergonha para um prefeito receber uma determinação do Tribunal de Contas. É vergonhoso. E o próprio tribunal vem e diz que é desmando, é desleixo com a coisa pública. Então nós não podemos mais parar para ouvir promessas vazias. Precisamos pegar o plano de governo que foi apresentado lá em 2016 e ver aquilo que foi feito. Nem 1%. E tudo o que foi escrito lá, se não foi, deveria ter sido escrito com conhecimento. Porque não é nenhum analfabeto
que veio e prometeu para vocês. Era alguém que já foi prefeito, era alguém que já conhecia da máquina pública e que sabia de todas as condições. Simplesmente sentou e deixou acontecer. Outra pergunta: Casa Popular não faz por quê? Porque não quer. Porque não quer fazer. Porque alega-se que não tem terreno. Não tem mesmo. Precisa comprar terreno. E toda essa dinheirama que é jogada fora, toda essa dinheirama que é jogada pelo ralo, meu amigo, ela, se tivesse sido economizada, daria para se comprar terra. Porque precisa comprar terreno. Mas aí eu vou dizer para vocês, e vou deixar isso como ponto de interrogação. Analisem bem que foi se segurando a questão dos conjuntos habitacionais, a construção de casas. Mas se vocês analisarem o que acontece hoje, vocês vão entenderem qual foi o real motivo de não ter feito Casa Popular, né? Como assim é chamada, que eu falo como, que eu sempre menciono como conjuntos habitacionais. Então nós vimos hoje, por uma reportagem, cidades que vão entregar 200 casas, 300 casas, 100 casas, e aqui, de um projeto de 2016, vai entregar, vai fazer 19, e nem é a CDHU, é a Caixa Federal. Tá? Que foi motivo de críticas hoje. Então não adianta querer vir fazer politiquinha barata no segundo semestre do último ano de mandato. Uai, eu tenho como proposta sanar o déficit de moradia do município de Irapuã, porque entendo que todos precisam ter, no mínimo, a casa onde morar. E tem terreno para comprar? Tem terreno para comprar sim. E vocês sabem que numa determinada administração comprou-se terreno, pagou aquilo que devia, mas fez-se casa. Então, eu volto um pouquinho lá atrás. Talvez seja esse um pouco da insegurança, do medo do pré-candidato Cidinho Borges. Porque se for preciso comprar terreno, nós vamos comprar. Porque na cidade tem terreno para vender. Basta pagar o preço. E não adianta querer comprar lá fora da cidade, do outro lado da cidade, com aquele mesmo critério de que pobre precisa ficar longe do centro da cidade, porque não é assim que penso. Se tivermos que estender a cidade, amanhã estenderemos para onde for necessário, mas que o povo tenha sua casa. E quanto mais perto do centro, melhor. Não podemos admitir essa divisão, essa desigualdade. E vocês podem ter certeza que há condições. O município dispõe de condições para isso. Porém, analisem comigo, pensem comigo a real história da cidade. O porquê não se fez casas nos últimos anos. Em benefício de quem? Em benefício de quê? Massacra-se uma parcela menor ou maior em favorecimento de algumas coisas. Observem comigo, fica até isso como um ponto de reflexão. Tira-se do povo que precisa, não beneficia o povo que precisa, visando fomentar algumas situações. E eu não tenho esse compromisso. Eu não tenho esse rabo. Tá? Eu tenho sim, como proposta e como compromisso, que cada morador da minha cidade, que eu amo tanto, tenha sua casa. Isso sim. Isso é proposta. Isso é compromisso. Pensem comigo. Avaliem comigo. E vocês vão entender qual é a conclusão.
Depois podem até me mandar aí um Messenger, um WhatsApp, que eu tenho certeza que toda a minha cidade é inteligente, é culta, tem raciocínio e já entendeu do que estou falando, tá? Então, se analisarmos bem hoje, é mais rápido do que se imagina para comprarmos terreno e construirmos conjuntos habitacionais. Meus amigos, não ficou nada sem responder, está tudo respondido. Eu quero agradecer a presença de todos. Só tem aqui. Então veja bem, olha uma pergunta aqui. Cidinho, você como pré-candidato acha possível entrar na prefeitura e acertar essas dívidas? Ou seja, vai pegar uma bucha e ainda assim fazer a cidade crescer e prosperar. Por quê? Tanto em infraestrutura, obras, enfim. Porque o povo sempre esquece que a dúvida, exemplo do Brasil, vem de anos atrás e culpam sempre o último no poder. Olha que pergunta interessante e muito inteligente. É possível sim. É possível sim. Por quê? Vou explicar para vocês. Da velha política, saía o prefeito, ia-se embora, e dane-se o município, e dane-se o povo. A partir da lei de responsabilidade fiscal, não mais. Tá? O prefeito que contrai dívida no último ano e não dá conta de pagar, ele sai e leva com ele a dívida. Aí o prefeito que assume no próximo mandato vai pedir a execução dessa dívida. E o prefeito que deixou essa dívida tendo patrimônio vai pagar essa dívida que ficou. Então o município não pode ficar no prejuízo. O povo não pode ficar no prejuízo, porque é dinheiro do povo. Isso é dinheiro dos senhores que trabalham duramente, de sol a sol, que pagam imposto todos os dias, a todo momento. Tá? Então o prefeito que sai leva consigo a dívida. E o prefeito que assume executa essa dívida para pagar os fornecedores. E quem vai pagar isso é o ex-prefeito. Acabou aquela farra de deixa como tá e vai-se embora. Não. Hoje nós temos vários prefeitos com contas, vários ex-prefeitos com contas bloqueadas, com contas sequestradas, com patrimônios, com propriedades rurais, com casa, com carro, tudo bloqueado para pagamento de dívidas que deixaram. Então, o prefeito que tem juízo hoje não faz asneira, ele leva a coisa muito bem centrada. Então, qual que é, uma das maiores ganâncias, da maior sede de continuar no poder? É continuar tampando, escondendo do povo a verdade. Porque eu sempre digo, eu sou consciente do abacaxi, como diz você, meu amigo, que vou pegar. Mas não tenho medo dele não, porque sei administrar. Porque tenho certeza, e tenha certeza você também, que o dinheiro da população não vai ser jogado no ralo não. Jamais, jamais. Cuidarei muito bem mesmo. E tenho certeza, como tive outras experiências, de que só nas economias das torneiras fechadas e dos desmandos nós conseguiremos acertar a situação desse município e conseguiremos ainda fazer ele prosperar com infraestrutura, com obras. De que forma? Colocando pessoas sérias, colocando técnicos para trabalhar, colocando pessoas que amam Irapuã, que o que falta aqui é amor. Porque cada um que entra, joga que não fez nada porque pegou a dívida do outro. E agora eu quero dizer para você uma coisa, ninguém é tão ingênuo assim. Eu não posso amanhã dizer para vocês, olha, não deu para fazer porque a dívida era muito alta. Não, eu sou pré-candidato, eu sei da situação do município, eu sei do caos que está o município, eu sei das dívidas do município. Não posso ainda precisar qual é o valor real de dívida que será passado, mas não é pouco não.
eu acredito que aí seja em torno de uns 3 a 4 milhões de reais. Mas isso não me preocupa não, tá? Tenha certeza disso, que nós vamos, dentro dos nossos projetos, dentro dos nossos propósitos, acertar a situação e voltarmos a ter orgulho de batermos no peito e dizermos: eu sou irapuanense com amor. Porque, como já disse no passado e volto a dizer, nós vivemos aqui porque amamos Irapuã. Por aqui finalizamos, né? Já passamos de 1 hora, né? Está aqui comigo, quero agradecer o Michael, nosso assessor, está aqui comigo o pré-candidato a vice-prefeito, o Vardeca. Vou dar aqui até uma brechinha aqui para que ele dê um cumprimento para vocês. Tá? Quero agradecer a presença de todos. Na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre a saúde e também durante a semana até lá continuamos a ouvir as perguntas, a receber as perguntas via Messenger, via WhatsApp. Podem perguntar, podem comentar, que estou sempre aberto ao diálogo. Fico feliz com a presença de cada um. Tenham uma boa noite, se cuidem, fiquem com Deus, descansem e amanhã será um novo dia. Tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e muito obrigado pela companhia.